Será que vale a pena investir nas ações da Irani? Que empresa é essa? Por que ela se destaca tanto de suas concorrentes Klabin e Suzano? Quais os pontos positivos e os riscos que o investidor precisa saber antes de colocar o seu dinheiro nessa empresa? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto. Agora, se investir parece complicado para você, fica tranquilo, eu criei um e-book completo com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 5 anos de estudo e prática. Um guia do básico ao avançado para te ajudar a investir com segurança. E você pode adquirir esse e-book pelo link aqui na descrição. Mas voltando aqui, eu quero lembrar que esse vídeo é de caráter educativo e não é recomendação de investimento. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos entender um pouco mais sobre as ações da Irani. A Irani é uma empresa brasileira com mais de 80 anos de história. Foi fundada em 1941 e hoje é controlada pelo grupo Habitasul. O foco principal da companhia está em 4 áreas: papel para embalagens, que é a base para caixas, sacolas e diversos outros produtos; embalagens de papelão ondulado, muito usadas por indústrias e pelo comércio, especialmente no e-commerce; as resinas, que complementam a cadeia produtiva; e a energia renovável. Aqui está um diferencial importante. A Irani utiliza biomassa para gerar parte de sua energia, reforçando o posicionamento sustentável. Para você ter uma ideia, em 2005, a Irani inaugurou uma caldeira de cogeração em Santa Catarina, usando resíduos florestais como a biomassa para gerar energia limpa e reduzir a emissão de gases. O projeto foi reconhecido pela ONU no Protocolo de Quioto, tornando a empresa a primeira do setor no Brasil a conquistar créditos de carbono. Então, sem dúvida, a Irani se destaca no quesito sustentabilidade. A empresa trabalha muito forte em reciclagem, reaproveitamento e geração própria de energia limpa. Ou seja, não é só uma produtora de papel, é uma empresa integrada que controla várias etapas do processo produtivo, o que dá mais eficiência e reduz os custos. Para entender a Irani, a gente precisa também entender o setor de papel e celulose. O Brasil tem grandes players do mercado, como a Suzano, Klabin e a própria Irani. Esse setor é altamente influenciado por alguns fatores, como a demanda por embalagens, que cresceu muito com o avanço do e-commerce; o câmbio, que impacta diretamente os custos; e a exportação, porque a alta do dólar pode ser positivo para a exportação, mas também pode aumentar os custos internos. Um detalhe interessante é que o preço de mercado da celulose não impacta diretamente a Irani, porque ela não exporta a commodity. Toda a celulose que a empresa produz é utilizada para a produção de seus produtos. Um outro ponto importante é que a Irani está em um setor cíclico, ou seja, isso resulta em anos de grande crescimento e outros anos de muito aperto. Então, o investidor precisa estar preparado para oscilações. Dentro desse mercado, a Irani é uma empresa menor que Klabin e Suzano, mas isso pode ser tanto um risco como uma oportunidade. Risco porque tem menos poder de barganha e oportunidade porque tem mais espaço para crescer. Agora vamos falar dos números. Nos últimos anos, a Irani tem mostrado crescimento de receita consistente, impulsionado principalmente pelo aumento do consumo de embalagens no Brasil. De acordo com esse gráfico, podemos constatar que a Irani teve uma receita de 738 milhões em 2014. Já em 2024, foram mais de 1,63 bilhão, mais do que dobrando o faturamento em 10 anos. Já o lucro da empresa no mesmo período saiu de 56 milhões para 304 milhões em 2024, o que representa um crescimento no lucro de mais de 530% em 10 anos. E isso refletiu no preço da ação, porque quem investiu em janeiro de 2014 na ação da Irani viu seu patrimônio se valorizar 319%, considerando apenas o reinvestimento dos dividendos, conforme nos mostra esse outro gráfico. Para saber se isso é muito ou pouco, podemos comparar. O CDI nesse mesmo período, entre janeiro de 2014 e janeiro de 2024, rendeu 142%. E a ação da Klabin, principal concorrente da Irani, rendeu 156%, o que é menos da metade da rentabilidade que a Irani entregou no mesmo período. Inclusive, eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre a Klabin, onde eu apresento alguns pontos bem interessantes sobre a empresa que o investidor precisa ficar de olho. Vou deixar o link aqui no card, recomendo que você assista. Voltando aqui para a Irani, um ponto que sempre preocupa investidores é a dívida. A Irani tem trabalhado para reduzir o seu endividamento e hoje apresenta um índice dívida líquida sobre EBITDA controlado, o que é bem positivo.
Um dado que eu particularmente gosto de avaliar é o indicador dívida líquida por patrimônio, e esse índice na Irani é de 0,81, o que quer dizer que a empresa tem mais patrimônio do que dívida. Resumindo, a Irani não é uma empresa endividada. A margem EBITDA da Irani também é saudável, dentro da média do setor, mostrando que ela consegue transformar a receita em lucro operacional com eficiência. O ROI da empresa é de 27%, se destacando das outras empresas do setor. Um outro ponto que todo investidor gosta de saber é sobre os dividendos. E a Irani distribui dividendos de forma regular 4 vezes no ano, nos meses de março, maio, agosto e novembro. O dividend yield da empresa atualmente está em 8,8%. Se observarmos que a Irani pode ser considerada um small cap, ou seja, uma empresa focada em crescimento, só o fato dela distribuir, em média, 45% do seu lucro entre os acionistas já é um ponto bem interessante, tornando-se a maior pagadora de dividendos do setor papel e celulose. Se a gente for comparar outros múltiplos, como PL, P sobre VP, EV sobre EBITDA, entre outros, a Irani apresenta-se como empresa mais barata que Suzano e Klabin. Isso pode indicar que ela é a mais descontada do setor. Agora eu vou te apresentar alguns pontos positivos da Irani. E o primeiro deles é que a empresa possui forte atuação no mercado interno. Já que apenas 10% da receita da Irani vem de fora do país, o câmbio pouco influencia no desempenho da empresa, o que dá estabilidade. Um outro ponto é a expansão recente em novos projetos industriais. A empresa possui um portfólio de projetos de expansão, capacidade de produção e suficiência energética. Um outro ponto é a sustentabilidade como diferencial competitivo. A Irani não trata a sustentabilidade como uma obrigação ambiental, mas como parte da sua estratégia de negócios. Ou seja, a empresa consegue ser mais eficiente, gastar menos, atrair clientes e investidores e ainda fortalecer a sua marca. Tudo isso porque adota a sustentabilidade como parte do seu modelo de crescimento. Por ser menor, a Irani ainda tem muito espaço para conquistar, podendo crescer em um ritmo mais acelerado do que as gigantes do setor. No quesito exportação, por exemplo, é a que menos exporta dentro do segmento, o que mostra um enorme potencial de expansão internacional. Além do que, é uma empresa que vem entregando resultados com visão de longo prazo e potencial de valorização. Mas nem tudo são flores. Agora eu vou te apresentar alguns pontos de atenção que o investidor precisa levar em consideração antes de aplicar o seu dinheiro nessa empresa. E um deles é a liquidez. As ações da Irani, de ticker RANI3, não têm tanto volume de negociação como as ações da Klabin ou Suzano. Isso pode não afetar o pequeno investidor que tem 100 ou 1000 ações, mas sem dúvida é algo que precisa ser levado em consideração. Em termos comparativos, no momento em que eu gravo esse vídeo, a Irani apresenta um volume negociado 25 vezes menor que a Klabin e 55 vezes menor do que a Suzano nos últimos 30 dias. Isso pode ser um problema se alguém que detém uma grande quantidade de ações precisar se desfazer dessas ações rapidamente. Um outro ponto é que a Irani está em um setor cíclico. O lucro pode variar bastante dependendo do ciclo econômico, e isso atinge tanto cotação como dividendos. A principal concorrente da Irani é a Klabin, que tem um valor de mercado 11 vezes maior do que a Small Cap. E sabemos que empresas maiores têm mais poder de barganha. Outro ponto são os dividendos. Apesar de que 8,8% pode ser considerado um bom dividendo, a ação da Irani pode não ser a melhor escolha para quem quer viver de renda passiva. O último ponto que eu quero trazer aqui para você é que, mesmo sem vender celulose, a Irani sente os impactos do câmbio e do preço da commodity. Não tão intensamente quanto Klabin e Suzano, por exemplo, mas indiretamente, porque isso muda o preço dos concorrentes e acaba afetando todo o setor. Então, para quem faz sentido investir na Irani? Para quem pensa em diversificação no setor papel e celulose, para investidores de médio e longo prazo, para quem acredita no crescimento do e-commerce e na sustentabilidade, e para quem está disposto a enfrentar oscilações do curto prazo em busca de valorização futura. Não é a ação ideal para quem busca dividendos, mas pode sim ser interessante como parte de uma carteira diversificada. Mas e aí, vale a pena ou não investir nas ações RANI3? A Irani é uma empresa sólida, sustentável, com boa gestão e potencial de crescimento, mas também enfrenta riscos por ser uma companhia menor dentro de um setor cíclico. Então, se você busca crescimento no longo prazo, pode sim valer a pena para você. Agora, se você busca apenas dividendos, talvez outras empresas possam fazer mais sentido. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento e sim de caráter educativo.
Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já investe na Irani? Acredita no potencial da empresa? Eu quero saber a sua opinião. Fica com Deus e até a próxima.